Hoje nós vamos conversar sobre os exames médicos solicitados aí para que você tome posse num cargo público. Depois da sua aprovação no concurso público, depois de passar a parte difícil, que é estudar horas e horas aí, vem a parte mais tranquila, que é a parte burocrática, apresentar documentação, exame de saúde. Então hoje vamos falar sobre tudo isso, Quem aí já não teve dúvida sobre quais são os exames, quanto tempo demora para fazer, quanto custa, por quanto tempo são válidos? Então vamos falar sobre tudo isso. Lembrando, eu tenho uma experiência aqui interessante para compartilhar com você, porque eu prestei concurso militar, eu trabalhei numa divisão de benefícios que lidava ali com afastamento por questão de saúde, aposentadoria por invalidez, tomei posse em cargo público mais de uma vez, então eu tenho aqui uma boa experiência para compartilhar com você. Então assiste o vídeo todo aí, preste atenção nos detalhes e bora lá. Falei que é o Guidion com mais um vídeo para você, seja muito bem-vindo ao canal. Para quem não me conhecia ainda, eu sou servidor público federal, fui aprovado em primeiro lugar no último concurso da UFRRJ. Eu postei na semana passada essa caixinha de sugestões aqui e recebi diversos comentários, com solicitações de tema de vídeo. Uma delas foi da Natália, que pediu para falar sobre exames de saúde necessários para assumir o cargo, Qual o prazo que a administração dá para apresentar todos os documentos. Além dela, várias pessoas pediram para falar também sobre essas questões de saúde, então vamos dar uma lida aqui. Eu encontrei um artigo falando de todas as doenças que podem reprovar uma pessoa, E esse vídeo, como eu falei, vai começar mais amplo, porque pessoas que estão prestando concursos aí para outras áreas, concurso militar, policial e tal, podem cair nesse vídeo. Então quero esclarecer realmente todas as dúvidas e depois a gente passa para a parte mais focado aqui no tema do canal, que é a área administrativa, Eu vou fazer uma leitura dinâmica desse artigo, depois eu vou deixar a íntegra dele aí na descrição, mas você pode ser impedido de tomar posse por problemas de sangue, Alterações significativas encontradas no sangue, e aqui a gente está falando de alterações que sejam sugestivas de problemas crônicos e que vão impactar aí no exercício do teu cargo, problemas nos olhos, e na visão, glaucoma, ceratocone, lesões na retina, infecções e processos inflamatórios, exceto conjuntivite. Se você tiver com uma infecção aguda de qualquer tipo e detectar naquele momento ali, você não vai ser impedido de tomar posse no cargo, Os médicos vão interpretar e entender que aquilo é um processo agudo. Se você tratou, tá bom, acabou. Imagina, passou no concurso, pegou uma gripe. Aí, não pode tomar posse porque tá doente. Não é assim que funciona, calma. São coisas relacionadas a um comprometimento contínuo do seu exercício profissional ao longo da vida. Porque o vínculo estatutário, o concurso público que você presta, ele não é um vínculo precário como quando você tem aí um contrato com uma empresa, alguma coisa. É uma parada para a vida toda. Então, o que os órgãos públicos não querem é que você entre e poucos meses depois de você entrar, você comece a tirar a licença de saúde, fica ali gerando uma despesa para o órgão, porque você já tinha um problema lá fora e que esse problema provavelmente não seria resolvido ali no curto prazo e tal. Então essas são as questões que a gente vai debater durante esse vídeo. Doenças endócrinas e metabólicas, Por exemplo, diabetes mellitus, tumores na tireoide e obesidade. Em certos concursos é exigido até mesmo o IMC entre 18 e 30. Aqui normalmente concurso que tem TAF, além dos militares e policiais aí, a gente tem concurso para guarda, Algumas coisas que exigem realmente esforço físico ali ao longo da sua vida funcional. Alguns outros também, como para a área de fiscalização, Pessoal que é de posturas, que fica na rua, que anda para lá e para cá e tal, pode ter assim exigências mais fortes também do que para a área administrativa. Audição e ouvido, Problemas no tímpano ou conduto auditivo, otite, infecções crônicas, deformidades. Na mesma linha, cara. Algo que interfira na sua vida funcional. Se não interferir, não tem problema, você pode tomar posse. Pescoço e cabeça. Aqui já é algo bem mais específico, Deformações, perdas de tecido, fístulas. Enfim, se você tem algum problema desse, você já sabe, e você provavelmente faz aí um acompanhamento médico, tem um laudo dizendo se isso impacta ou não na sua vida funcional ali. São avaliadas neoplasias, infecções, deformidades estruturais como fissuras labiais ou labiopalatinas não reabilitadas, além da condição sanitária bucal. Então por isso que é importante a gente estar sempre em dia aí, fazendo os check-ups e tomando conhecimento das coisas que a gente tem a resolver, porque algo que possa ser resolvido ali antes mesmo de você ser aprovado num concurso público não vai te gerar uma ansiedade absurda depois de você passar e descobrir e ter pouco tempo para sanar esse problema. Muitos problemas realmente são crônicos, a pessoa vai viver a vida toda com aquilo dali, mas tem tratamento, tem controle e não vão afetar na sua vida profissional. Aí, sistema cardiovascular, que ele fala de arritmia, sopros e outras doenças cardíacas. Nariz, boca, dente, laringe, faringe, traqueia, esôfago, tumores, deficiências, problemas de mastigação, dificuldade na fala, desvio acentuado de septo e outras doenças que atingem esses órgãos.
Além disso, concursos militares, principalmente aqueles nos quais a pessoa tem uma vida funcional inteira de fato pela frente, como os militares que entram ali na adolescência, né, nas escolas e tudo mais, fazem uma avaliação muito mais rígida disso aqui, né? O mínimo exigido de 10, não sei, de 20 dentes. Aí tem que ver de concurso para concurso, cada edital vai ter ali bem claro e objetivo qual é o mínimo exigido, né? Aí vai variar de concurso para concurso. Pele e tecidos. Fala de micose aqui, cara, mas isso daqui é muito genérico, né? Se você tem uma micose curável com uma pomadinha durante pouco tempo de uso é uma coisa, mas eu imagino que seja um processo mais extenso para concursos específicos. Para a área administrativa, não vejo aqui muito problema realmente, né? Expressões cutâneas de doenças autoimunes. Aqui sim, se você tem uma doença autoimune e não sabe, e uma das expressões para você detectar essa doença é alguma lesão na pele, e isso foi detectado no teu processo admissional, os médicos podem interpretar que aquilo dali vai te acarretar problemas no futuro e barrar a tua posse baseado nisso. Então tem que ter cuidado e estar sempre fazendo check-up aí por causa disso, né? Aí ele fala aqui de afecções que não possa ter exposição solar prolongada, mas depende do cargo. O meu, por exemplo, eu não tenho exposição solar durante o exercício do meu cargo, então não teria problema. Pulmão e parede torácica, maioria aqui cargos realmente que tu tem esforço físico, né? Fora da área administrativa. Abdômen e trato intestinal, distúrbios, inflamações que prejudicam de modo significativo a função do sistema. Então ele fala que realmente de tudo que prejudique de forma significativa. Se não te prejudica muito, não tem por que te barrar, né? Aparelho osteomioarticular, responsável pela movimentação e sustentação do nosso corpo. Assim, osteoporose e síndromes miofaciais podem reprovar na avaliação médica. Aparelho urinário aqui também, outras doenças e condições. Autoimunes, sorologia positiva para doença de Chagas, dependência de álcool ou química, doenças neurológicas, fraquezas musculares e epilepsias, amputação que causa limitação funcional, câncer e tumores, né? O câncer é complicado porque pode dar metástase e o tratamento não tem muita previsibilidade, então pode acarretar ali diversas licenças e talvez até aposentadoria. Qualquer doença sexualmente transmissível, com exceção daquelas que não tenham condição mórbida. Então, a exceção aqui, acho que não vão evoluir para, né, uma situação mais grave. Doenças psiquiátricas antigas ou atuais, incluindo o uso de medicação psicotrópica, eu acho que para concursos específicos, como, por exemplo, militares, vai ter porte de arma e várias questões aqui. Isso tem um peso muito maior na área administrativa. Se você está fazendo uma medicação de uso ali controlado e você tem a tua vida sob controle com acompanhamento médico, não vejo problema nenhum. Tudo depende, tá? Você tem que ter laudo comprovando que não influencia no exercício do teu cargo e aí pronto, é isso. Demais condições e doenças previstas no edital que possam trazer prejuízos ao pleno desempenho de suas funções. Isso daqui resume o artigo todo, né? Se traz prejuízo ao desempenho, pode sim impactar na sua posse. Se não traz, não tem problema nenhum. Bom, já vimos aqui diversas doenças que podem impedir a posse num cargo público e eu vou reforçar mais uma vez. Aqui a gente está falando de um modo muito amplo, porque no edital de cada concurso vem ali os exames que você tem que entregar e para cada cargo público você vai ter uma exigência diferente. Um cargo que você vai exercer ali predominantemente na rua e você vai ter que ter uma exposição solar para o resto da vida e tal. Cada cargo vai ter a sua especificidade. Normalmente, cargos administrativos não têm muitas exigências assim como concursos militares. Você vai ver daqui a pouquinho aí, por exemplo, os exames que a Rural exigiu na época que eu tomei posse. Foi bem tranquilo. Inclusive, eu tava com uma alteraçãozinha na época lá no exame de urina, mas não deu nada. E vamos falar um pouquinho aqui agora da lógica por trás disso, né? Como eu prometi no começo do vídeo, que eu tenho uma experiência, além da experiência de tomar posse num cargo público, eu chefiei um setor, uma divisão de análise de benefícios. Bom, achei até umas fotinhas aqui para ilustrar essa época, né? Isso daqui é o setor Divisão de Análise de Benefícios, era na Superintendência de Recursos Humanos da Prefeitura de Nova Iguaçu. Essa daqui era a minha salinha, cheia de processos, tá vendo? A gente fazia processo de um monte de coisa lá. E tinha processos lá, por exemplo, de aposentadoria por invalidez. Então a gente lidava diretamente ali com afastamento por motivos de saúde. E lá eu descobri muito cedo que se você entra no serviço público, não terminou ainda o seu estágio probatório, mas foi acometido por alguma coisa ali que te incapacitou, você fica ali 2 anos mais ou menos de licença de saúde, dependendo das questões, perícias médicas e tudo mais, mas você pode se aposentar no serviço público sem nem sair do estágio probatório. Então a lógica por trás desse processo todo é essa. Se você entrou numa empresa, por exemplo,
assinou a carteira lá e teve problemas e teve que se aposentar, o custo é do INSS, que vai pagar a tua aposentadoria. Agora, se essa empresa fosse pagar a sua aposentadoria, essa admissão ela seria muito mais rígida do que é atualmente, né? Se você tem alguma doença, alguma coisa assim, eles iam querer investigar tudo. Afinal, se você entra lá e 1 mês depois, 2 meses depois, já pede uma licença, já começa um tratamento, esse tratamento não vai muito bem e você fica incapaz, sei lá, e se aposenta, você vai gerar um prejuízo, né? E não é isso que o órgão público quer. Então, essa é a lógica por trás. Agora eu vou mostrar para você aqui os exames que a Rural solicitou na época que eu tomei posse no meu cargo mais recente. Além dos requisitos já estabelecidos no item 11 deste edital, o candidato nomeado deverá atender ao que segue para ser empossado. Apresentar exames. E aqui temos uma lista deles, né? Quais são os exames solicitados? No caso do cargo de assistente de administração, isso aqui pode variar de concurso para concurso, mas na grande maioria desses concursos, para a área administrativa, não vai ser muito mais que isso daqui, tá? Nem deve, nem pode. Hemograma completo, validade de 3 meses, perfil lipídico, glicemia, ureia, creatinina, HbSAg, anti-HCV, PSA, EAS, eletrocardiograma com laudo, corpo citológico para mulheres, radiografia de tórax, atestado de sanidade mental fornecido por psiquiatra. Então, esses são os exames que você deve apresentar para se tornar aí um assistente administrativo. Muito provavelmente, dentro dessa lista aqui vai ter alteração de um ou outro exame, mas é basicamente isso daqui. A gente consegue ver aqui que a maioria desses exames tem validade de 3 meses. Então a gente tem que pensar aqui que se a gente aprovou no concurso, está na lista ali, mas pode demorar mais de 3 meses para ser chamado, a gente pode fazer aqui uma bateria de exames, ter um custo com isso e esses exames não serem aproveitados. Então, o que eu recomendo, né? É fazer uma planilhinha com todos os prazos, né? Prazo de marcação, prazo de pegar o exame, preço, ter um dinheiro já guardado separado para isso. E tá com tudo sob controle para na hora que você for convocado, você fazer esses exames todos. Porque assim, a pessoa é convocada, ela tem ali 30 dias para apresentar esses exames. Então é mais do que suficiente para fazer todos eles, se você já tiver com todos os telefones, sabendo todos os lugares, todos os prazos, tudo direitinho, né? Se você tiver com a cabeça no mundo da lua, aí realmente você vai ter problemas aí, porque mesmo 30 dias podem não ser suficiente, mas se você tiver com tudo organizado, não tem muito problema em relação a isso. E aí você repare no seu edital qual é a validade dos exames, né? Ou entre em contato para saber, enfim. Por exemplo, aqui, sanidade mental tem 1 mês de validade, o corpo citológico tem 1 ano de validade, o EAS tem 1 mês de validade. E alguns exames são necessários apenas em casos específicos. Por exemplo, o PSA só se for homem, só se tiver acima de 40 anos. O corpo citológico para mulher e caso tenha alguma patologia, tinha que ter lá 6 meses de diferença. Além disso, poderão ser solicitados exames adicionais durante a realização da avaliação pericial, de acordo com a avaliação do perito, e que deverão ser entregues posteriormente e ainda com prazo previsto em edital. No caso dos exames admissionais, para a conclusão do atestado de saúde ocupacional. Cara, ninguém vai te dar um prazo impossível de cumprir, fica tranquilo. Isso daqui o cara viu o teu exame de sangue lá, pô, tem uma coisa alterada aqui que pode significar isso. Então, resumindo, é isso. Não é o órgão que faz os exames, você que tem que correr atrás de fazer. Pode ser particular, pode ser público, não tem problema nenhum. Tem que ter um planejamento prévio, que senão você vai ter problemas em relação a isso. Qualquer dúvida sobre o assunto, deixa aqui embaixo que eu respondo. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima. Partiu!